Olá, está começando mais uma Assembleia do Campo. O Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro de café e detém 80% da produção de café Conilon do país. Hoje nós vamos falar sobre o programa Renova Sul Conilon. O nosso convidado é Aimbiré Fonseca, coordenador do programa e pesquisador da Embrapa Café e do Incaper. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Antes da gente entrar especificamente no assunto do programa Renova Sul Conilon, eu gostaria que o senhor desse dados sobre o cultivo de Conilon aqui no estado, dados gerais, né? A área plantada, o número de sacas produzidas, quantas propriedades desenvolvem a atividade, o perfil dos agricultores, os dados que o senhor puder passar para a gente. Como que está o atual quadro da produção de café Conilon no estado? Pois não, o Espírito Santo ele detém hoje cerca de 25 a 27% da produção brasileira de café, atrás de Minas Gerais, que tem cerca de 50% da produção. Ou seja, Espírito Santo e Minas Gerais produzem 3/4, mais ou menos, da produção de café do país. O Espírito Santo ele se caracteriza como um produtor, um dos poucos produtores das duas espécies mais comercializadas, produzidas e comercializadas em todo o mundo, que é o Arábica e o Conilon, como nós conhecemos aqui no estado. Hoje nós temos a próxima safra deve alcançar cerca de 9,5, 9,6 milhões de sacas de café Conilon, no caso de Arábica, que complementaria a nossa produção estadual, cerca de 3,3 milhões de sacas. Essa produção coloca o Espírito Santo numa condição de vanguarda a nível nacional e também tem sido destaque entre todos os países produtores de café Conilon do mundo. Se fôssemos um país, nós seríamos o terceiro maior país produtor de Conilon do mundo. Perderíamos apenas para o Vietnã, que é o grande maior produtor, e do próprio Brasil, que estaria em segundo lugar. Então, você veja que a produção estadual é muito importante. E é bem representativa para a economia do estado, né? As estimativas últimas que temos é que o café como um todo representa cerca de 43,6% do produto interno bruto da agricultura. Quase metade, né? Quase metade da agricultura. E o Robusta, ou Conilon, representa de um total de 12 milhões, 2 milhões e meio, que é a nossa produção total, representa 9,5 de Conilon, é representado por 9,5 de Conilon. Daí a grande importância do café Conilon para o estado. É necessário também que se seja citado que o Espírito Santo produz café em exatamente todos os municípios do estado, à exceção talvez da capital pela condição em que ela se encontra. Entre os 78 municípios estaduais, o café Conilon é produzido em 64 deles. Isso também caracteriza a magnitude da importância do Conilon para nós capixabas. Quantas propriedades desenvolvem a atividade? Em todo o estado, com Conilon, cerca de 40 mil. E em Arábica, cerca de 20 mil outras propriedades. Algumas das quais, inclusive, de mesmos produtores que têm terras localizadas acima de 400, 500 metros, mais próprias para o cultivo do Arábica, e abaixo em altitudes mais baixas, com temperaturas e precipitação adequadas já ao cultivo do Conilon. O Conilon está em 64, né? 64 dos 78 capixabas. E o perfil dos agricultores de café Conilon? Nós temos caracterizado que 73% dos produtores de café Conilon do estado são de economia familiar, ou seja, conduzem as suas lavouras com os recursos da família. Isso faz com que haja uma estabilidade, uma congregação de esforços da própria família, esforço da própria família para fazer a sua renda, tornando esses agricultores menos dependentes de trazer trabalhadores de fora, o que muitas vezes onera e o que muitas vezes fica impedido, em muitos casos, pela legislação brasileira, uma das mais rigorosas do mundo quanto ao trabalho. Esses municípios que produzem o café Conilon, eles estão, em sua maioria, concentrados no sul do estado? Não, ao contrário, eles estão, na sua maioria, concentrados na região norte. Vamos chamar norte, vamos entender a região norte acima de Itaguaçu, Itarana, de Aracruz, de Fundão para cima. Ali nós temos duas regiões bem características, a região nordeste e a região noroeste.
E abaixo dessa linha divisória em duas partes, norte e sul, nós temos uma região que é própria apenas para o cultivo do arábica, que é a região Caparaó e a região centro-serrana do estado, com epicentro ali em Venda Nova, Iuna e Batiba, não é? E nós temos a região mais litorânea sul, que se estende às vezes pelo extremo sul, que é a região onde o café Conilon poderia ter se expandido mais no sul. Não o fez, talvez, pela própria tradição daquela região em produção de leite, são produtores mais tradicionais, mais arraigados a alguns estigmas que vêm incorporando desde a colonização dessa região. De tal forma que hoje o sul do estado produz menos de 20% do café do Espírito Santo, algo em torno como 17%. Né? E a região nordeste, onde ali tem Vila Valério, Jaguaré, Linhares, Soretama, aquela região detém mais de 50%, e os 25%, 30%, os 30% aproximadamente, estão na região noroeste, com centro ali em Marilândia, Colatina, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte e outros municípios adjacentes. O sul, então, ele tem um bom potencial para a plantação do café Conilon, mas não houve o implemento mesmo da atividade ali. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Em 1985, quando a então Encapa, hoje Encapé, iniciou seus trabalhos com o café, foi priorizado o trabalho com Conilon, dado que o Estado, a República, não incentivava o cultivo de Conilon naquela época. Né? Então, quando da erradicação do café no Brasil, até 1967 aproximadamente, o Estado do Espírito Santo foi o estado que mais erradicou café no país, se considerarmos a proporcionalidade da área existente. Nós erradicamos cerca de 53% do parque cafeeiro estadual. E logo em seguida, o próprio governo federal lança, então, o programa de renovação da cafeicultura brasileira. E a renovação, o capixaba, ele não quis partir para a renovação com uma espécie que não estava tendo um bom desempenho na nossa região mais quente e mais baixa. Né? Então, partimos com o apoio de algumas lideranças políticas e de indústria, a produzir uma espécie alternativa que era o Conilon. Só que o governo deixou, durante muito tempo, até aquela ocasião, muito isso à mercê do próprio agricultor. Ele deveria fazer com o Conilon, ele não tinha subsídio para poder tratar o Conilon como ele deve ser tratado. E são espécies totalmente diferentes, o café arábica e o café Conilon. Tem exigências diferentes, tem comportamento diferente em tudo que você pode imaginar, desde a sua reprodução até a qualidade final do produto, que depende de condições distintas para que ao final você obtenha um produto de qualidade diferenciada no mercado. Então, essa concentração no norte do Espírito Santo, esse desenvolvimento inicial no norte do Espírito Santo, o que o programa Renova Sul busca é exatamente fazer com que o sul do estado alcance o desenvolvimento já experimentado nas regiões mais ao norte, nordeste e noroeste. Por que isso? Porque nós vislumbramos esse potencial? Porque se analisarmos as exigências climáticas da espécie do Conilon, tanto em relação à temperatura, que é importantíssimo, quanto em relação ao sistema hídrico, a deficiência hídrica máxima que suporta o café Conilon, nós vamos verificar que a região nordeste e noroeste possuem necessidades importantes de complementação de água, ao passo que na região litorânea sul e na região mais extremo sul e até mesmo algumas regiões do sul Caparaó, divisando com a região mais baixa, nós temos essas condições plenamente satisfeitas. Ou seja, nós temos deficiências hídricas abaixo de 200 milímetros, alcançando até muitas delas abaixo de 150 milímetros, que é ideal para o café Conilon, distribuído em condição adequada em função da época de floração, maturação, colheita, que depende de mais ou menos água. Né? E temos também temperaturas médias que atendem a exigência do Conilon, ou seja, médias entre 22 e 26 graus. Ao passo que na região mais alta ocorre exatamente o contrário. O arábica ele exige temperaturas mais baixas, em torno de 18, 19 a 22, então por isso ele se localiza mais
frequentemente se expandiu mais na região centro-serrana e em regiões altas. E o que é de fato o Renova Sul Conilon? O Renova Sul Conilon é um conjunto é um ordenamento de ações que o governo do estado, através do INCAPé e de todos os parceiros envolvidos nessa programação, tanto de pesquisa quanto da transferência da tecnologia para promover inovações no campo, estabeleceu para que haja um incentivo desses agricultores do Sul a adotarem as tecnologias recomendadas para essa região em particular e que com isso eles possam evoluir numa velocidade e numa dimensão semelhante ao que houve na região nordeste e noroeste do estado e até com alguma vantagem, dado que as condições climáticas são mais apropriadas nessa condição, litorânea sul. Eu falo isso me referindo a municípios localizados na região até acima da Grande Vitória, ou melhor, na Grande Vitória, como Serra, Cariacica, e descendo por toda a região da Grande Vitória, indo todos os municípios da região chamada Sul e Extremo Sul, até a região Sul Caparaó, pegando municípios como Conceição do Castelo, como Afonso Cláudio, como Laranja da Terra, que embora um pouco mais acima no mapa, eles têm características micro-regionais que permitem o desenvolvimento adequado do Conilon nessas regiões. Então é uma programação com foco no desenvolvimento sustentável da cafeicultura de Conilon, à luz das exigências da sociedade contemporânea, que é a sustentabilidade sobre tudo, não é? Para que haja um desenvolvimento então adequado, a semelhança de outras regiões, aproveitando toda a tecnologia que o Espírito Santo detém e que é buscada aqui por todos os outros estados e por muitos países com os quais nós temos estabelecido ações de parceria. Então, nada mais oportuno que focássemos essas ações para a região sul do estado, que precisa de se desenvolver, até por conta de atendimento aos eixos prioritários que o atual governo do estado estabelece, de redução das desigualdades sociais e distribuição dos frutos do progresso para um desenvolvimento mais equilibrado e mais justo. Ainda mais em época da falta da receita possível, né, iminente. Praticamente certa, queda né, da nós receita diríamos em decorrência dos royalties, Sim. né, da redistribuição dos royalties, também do Fundap. Então é um momento de se investir mais na agricultura, né? Exatamente. O Espírito Santo tem sido hoje considerado referência, nós falamos isso sem falsa modéstia, porque são esses os resultados do trabalho que vem sendo desenvolvido nesses 27 para 28 anos de trabalho que o INCAPé vem se dedicando ao café, mais concentrado em Robusta ou Conilon, dado o fato de que a época que ele foi iniciado, nós já tínhamos um aparato tecnológico suficiente para o Arábica permanecer caminhando, evoluindo nos passos que ele já vinha. E para o Robusta não se conhecia absolutamente nada. Então, tudo isso focado num plano de trabalho, focado nas reais necessidades e com a felicidade dele ter sido estabelecido num roteiro sequenciado, promoveu esse desenvolvimento para o norte do estado. Queremos que essas ações resultem em resultados da mesma magnitude que foram experimentados para lá. Quantos municípios o Renova Sul vai abranger? Pois não, o Renova Sul está previsto para 28 municípios, ou seja, são todos os municípios da região Sul Caparaó, os municípios da região da Grande Vitória, onde o café Conilon tem mais importância. Quais são esses municípios da Grande Vitória? A Serra, Cariacica, Viana e até mesmo Vila Velha, já próximo a Guarapari, também tem uma cafeicultura de Robusta desenvolvida. E alguns municípios da região Sul Caparaó, mais próximo até da região serrana, como é o caso de Afonso Cláudio, que tem regiões baixas, Conceição do Castelo, onde o Conilon vem se desenvolvendo muito e aumentando muito a sua importância relativa, como outros municípios limítrofes, próximos ali a Castelo, que tem ambas as espécies sendo cultivadas, às vezes, até na mesma propriedade, separadas apenas por uma cerca, no limite do Conilon e no limite do Arábica. Ok, agora vou pedir uma pausa ao senhor para a gente fazer o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a Assembleia do Campo falando sobre o programa Renova Sul Conilon.
Voltamos com a Assembleia do Campo. Hoje estamos falando sobre o programa Renova Sul Conilon e o nosso convidado é Aimbiré Fonseca, coordenador do programa e pesquisador da Embrapa Café e do Incapé. Aimbiré, agora vamos falar das metas específicas do programa? Quais são? Sim, Karina. Como eu havia dito, a gente tem sempre nesses programas procurado deixar metas alcançáveis, mas bem focadas, para que a gente tenha o sucesso que os demais programas anteriormente desenvolvidos pelo Incapé e seus parceiros tenha resultados semelhantes. Então nós temos algumas metas para serem alcançadas para dimensionar o atingimento do programa, dos seus resultados. Entre essas metas nós temos revigorar 6.000 hectares por ano nessa região. Isso é 5% do parque existente. Então nós pretendemos a cada ano 6.000 hectares receberão práticas capazes de modificar uma realidade. Naturalmente que você não vai isolar 6.000 hectares e os outros vão deixar de ser, mas nós focaremos em 6.000 com subsídio à semente, a calcário e a outros instrumentos para alavancar o desempenho que nós pretendemos. Então o programa prevê uma renovação ou revigoramento. Eu estou falando então de quê? De substituição de lavouras velhas, mas eu estou falando também de revigoramento daquelas já mais velhas, mas ainda com potencial produtivo, capazes de ser renovadas de forma adequada por um processo de poda e calcário e adubações mais adequadas, mais calculadas de forma correta. Então, 6.000 hectares. Uma outra meta é atingir nessa região de abrangência do programa, passar a média de produtividade da ordem de 25 sacas hoje para cerca de 35 sacas em 2025. Veja que até 2025 nós teremos 42,9 sacas por hectare. Por que essa meta de 42,9 sacas por hectare? Porque essa é a meta definida no PDAG, o Programa de Planejamento da Agricultura, até o ano de 2025. Então nós queremos que a região sul venha ao menos para a média do estado. Ela hoje se encontra baixa, quando a média é de 35 e a média da região é de apenas 24, 25 sacas. Então ela se equipararia, né? Se equipararia ao menos à média estadual, o que levaria a uma média estadual, aumentando essa região, e as demais também continuarão a ser aumentadas. Só que nós pretendemos que os aumentos sejam mais expressivos no sul, quando comparado àqueles que já vêm acontecendo na região norte e nordeste. Isso vai refletir, então, no aumento da produção total do estado, né? Vai refletir, sem dúvida vai refletir, e é isso que nós pretendemos. De forma que, em produtividade, nós pretendemos alcançar, nesse período até o ano de 2025, um crescimento de 71,6% em produtividade. Quase 100%. Quase 100%. Isso pode parecer demasiadamente ambicioso, mas nós não cremos nisso, dado os passos que nós já experimentamos. Para que você tenha uma ideia, em 1993, quando o Incapé disponibilizou as primeiras tecnologias para o café Conilon, a média estadual era da ordem de 9 sacas por hectare. E a média hoje ela é de 35 sacas por hectare. Houve um crescimento de magnitude semelhante aí a 277%, 280%, né, nesse período de 93 até 2012. Né? Então, é palpável esperarmos um crescimento da ordem de 72% numa região específica adequada ao cultivo da espécie, até o ano de 2025. Portanto, imaginamos estar dentro de uma meta ambiciosa, porém execuível. Real, né? São metas reais. Exatamente. Com esse aumento de produtividade, a produtividade estadual deverá superar, inclusive, a meta do PDAG, caso as demais regiões continuem crescendo no mesmo ritmo que elas vêm crescendo. O fato do Espírito Santo sair de 24 para a média deve alavancar, inclusive, o Estado deve superar as metas para o Conilon em todo o Estado, por consequência disso. Outras metas importantes que nós temos a cumprir, estabelecidas no programa, é o aumento da produção de Conilon.
Veja que essa região sul de abrangência, esses 28 municípios, eles produzem hoje, somados, 1.600.000 sacas de café Conilon. Nós pretendemos que com esse aumento de produtividade, dito anteriormente, os 71%? Os 71%, nós tenderemos ou buscamos passar a produção de 1,6 milhões de sacas para 3 milhões de sacas até o final do programa, em 2025, coincidindo, como já foi dito, com a meta do PDAG. Na região sul? Na região sul, apenas na região sul. Me refiro a essas metas apenas na região sul. E tentaremos, nesse mesmo período, conquistar um patamar qualitativo do Conilon de pelo menos 20% dessa produção na região considerada como de qualidade superior. O que é um café Conilon de qualidade superior? A ABIC, Associação Brasileira da Indústria do café torrado e moído que a gente encontra, ela estabelece alguns padrões de qualidade, né? É o café que não se presta ao consumo, depois o café com médias 4,5 mais ou menos a 6, é um café comercial simplesmente. Depois desse patamar até mais ou menos 7,5, ele leva um café superior, e acima dessa nota um café gourmet, considerado uma especiaria. Então, nós pretendemos que cerca de 20%, ou no mínimo 20%, já que a meta é essa, está de superior para melhor, ou seja, de superior para gourmet. É errado pensar que o café Conilon não tem qualidade. Isso é um equívoco que às vezes se comete, porque ele não tem a mesma qualidade do café arábica, são produtos diferentes, embora de uma mesma espécie, né? Mas que produtos de uma mesma espécie são produtos distintos e apresentam qualidades distintas. Você não deve buscar no Conilon aquilo que você espera e está presente no arábica. Mas essas qualidades sendo boas em ambas as espécies, o produto ele é potencializado, ele é melhor do que cada um individualmente. Ele tem as suas peculiaridades. Peculiaridades. Apenas comentando rapidamente sobre essa questão da qualidade, a gente deixa sempre muito claro que enquanto o arábica tem características que são dele, são intrínsecas da espécie, como por exemplo, uma acidez mais acentuada, uma doçura mais acentuada, notas florais que se observa na bebida do café, notas carameladas, notas achocolatadas, isso não tem com tanta intensidade no Robusta. Em compensação, que é o Conilon. O Robusta, por outro lado, apresenta características complementares ao arábica. Por exemplo, quando você toma um expresso, você nota que aquela espuma mais densa, normalmente as pessoas preferem aquela espuma mais densa, não é verdade? Essa espuma densa, ela vem do Conilon. O arábica, especialmente os arábicas lavados, eles não apresentam essa densidade de espuma. O Robusta também contribui não só no expresso, mas em qualquer outra forma de tomar café, com o corpo. É o café que é dito o café mais encorpado. Essa característica ela é muito presente no Conilon e nem tão presente assim em todos os arábicas ao menos. Então, quando você junta dois produtos de boa qualidade num blend, forma hoje aquilo que é mais nobre no mercado, que é mais valorizado. Ao contrário, ou de forma semelhante até ao que aconteceu com o vinho. No passado, os vinhos varietais, não é? Da uva Cabernet Sauvignon e outras espécies, mas eram considerados os mais nobres. Hoje não importa mais para o tomador de vinho, o que ele está buscando hoje não é a uva ou a variedade, ele está buscando características que atendem à sua exigência, ao seu paladar. Da mesma forma, o café. Vai ter mercado para os dois tipos, né? Não há dúvida. A Colômbia, por muito tempo, e tomou o mercado brasileiro em parte do século passado, dizendo que em qualquer lugar do mundo que você tomar um colombiano, você vai sentir o mesmo sabor. E isso chamou a atenção da sociedade mundial, e o café colombiano ocupou um espaço que antes era brasileiro. Tanto que o Brasil foi perdendo o mercado de quase 90% do mercado mundial que ele detinha aí por volta de 1910, 1914. Ele caiu esse mercado em 1990 para cerca de pouquinho mais de 20%.
E o Brasil reconquistou já parte importante desse mercado. Nós detemos hoje 37, 38, alguns arriscam até números maiores no mercado internacional, exatamente porque nos últimos 20 anos nós dissemos o contrário do que a Colômbia fez. Nós dizemos, você não precisa de ter o mesmo gosto, a mesma exigência de todo mundo. No Brasil, nós temos um país em café, um país com muitos sabores. Aqui você encontra aquilo que o seu paladar, que a sua exigência, que mais atende à sua exigência. Então isso retomou o mercado e o Conilon é parte importante desse processo, porque exatamente nesses 20 anos ele saiu de uma produção incipiente para uma produção hoje de apenas Conilon de mais de 9,5 milhões de sacas. E como que os agricultores da região sul estão recebendo o programa Renova Sul Conilon? Na verdade, o programa vem até em atendimento a uma demanda dos agricultores dessa região. Partiu de lá mesmo, Partiu de lá sempre. Do mesmo jeito que o Norte um dia exigiu que o Estado, e o Estado tem buscado responder, foi atrás e tem apresentado resultados, a região Sul, sobretudo vendo o que vem acontecendo no Norte e o desempenho do Conilon naquela região, naturalmente que fica a olhos vistos que existe uma defasagem. O conhecimento que o Incaper detém, ele não é restrito ao Norte, ele se aplica a todo o Estado, mas a incorporação dessas tecnologias aos sistemas produtivos do Sul, elas têm acontecido numa cadência mais lenta. Então o programa visa exatamente incentivar que as tecnologias existentes sejam apresentadas de forma mais densa aos cafeicultores da região sul, da região de abrangência desse programa, esses 28 municípios, de forma que eles possam ter acesso à tecnologia, acesso à orientação técnica, acesso a materiais genéticos. Isso tudo são ações que o programa irá implantar. Isso ao longo de todo esse tempo. Mas já no ano de 2013, uma série de ações já estão iniciadas. Já estão sendo implantadas, até porque nós distribuiremos, quando do lançamento das novas variedades prevista para maio, junho desse ano, nós já estaremos fornecendo mudas e mais de 50 mil estaquinhas para a propagação das novas variedades e das variedades tradicionais mais utilizadas no momento, que é o Conilon, o Robusta Tropical e o Conilon Vitória. Infelizmente eu vou ter que interromper o senhor, porque nosso tempo acabou, tem muita informação para ser passada ainda, né? Resumidamente, com relação a linhas de crédito, o programa disponibiliza, né? O Estado disponibiliza recursos, né? O Estado ele tem um programa de crédito que vem sendo proposto a cada período de tempo. Então, o programa existente hoje, para o momento 2012-2013, ele contempla aí linhas de crédito com limites, prazos e taxas compatíveis com a agricultura e com a cafeicultura do Estado. São taxas diferenciadas para os agricultores familiares, taxas diferenciadas de investimento e custeio para cada momento que a cafeicultura passa, ou seja, momento de colheita, momento de plantio, momento de realização de práticas como a poda, elas são contempladas então com taxas adequadas, com limites flexíveis e com acesso facilitado por aqueles parceiros do governo do Estado, tanto os bancos estaduais quanto os bancos até privados que atendem no Espírito Santo, como por exemplo o Sicob, não é? Vem detendo essas linhas que tem sido suficiente para atender a cafeicultura do Estado nos anos anteriores. Ok, foi um prazer conversar com o senhor, pesquisador Aimbiré Fonseca, coordenador do programa Renova Sul Conilon e pesquisador da Embrapa Café e do Incaper. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós do Incaper e da Embrapa Café agradecemos pela oportunidade e nos colocamos sempre à disposição para tudo que puder ser trazido aqui. É sempre um grande prazer para a gente. Muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia. Falamos hoje aqui no Assembleia do Campo sobre o programa Renova Sul Conilon. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão.